TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, o DDD 24 992 48 31 67. Essa é a maneira mais fácil e mais rápida de falar conosco. Então, viu alguma coisa? Flagrou alguma situação? Fala com a gente, manda pra gente. E hoje em Petrópolis, o dia amanheceu bonito, viu? Essas são imagens que eu fiz hoje pela manhã e o sol já estava ali dando o ar da graça, já estava aparecendo. Ontem o tempo estava todo nublado, mas bastante abafado, choveu, Choveu, mas ficou ainda bastante abafado e hoje parece que vai fazer calor, vai continuar o bafão e o sol dando o ar da graça. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 3 de dezembro. Você vai ver dicas de segurança com decorações de Natal para que as festas de fim de ano sejam seguras. Você vai ver também Operação Barricada Zero, remove mais de 2.000 toneladas e recupera vias no Rio de Janeiro. Lei proíbe fogos barulhentos em Petrópolis, mas descumprimento cresce às vésperas do Ano Novo. E mais, Catedral de Petrópolis completa 100 anos e ganha programação especial. Essas e outras notícias agora no Correio Serrano na TV. Vamos então ver o que é destaque na edição do Rio de Janeiro do Correio da Manhã. Vamos lá, na linha vermelha. Pobre financiar imóveis de luxo, mais um paradoxo do governo Lula ao coibir o saque aniversário do FGTS. É destaque da coluna Magna Vita na página 3. E tem mais, acordo histórico pelos royalties do petróleo. Rio e Maricá abrem mão oficialmente de parcela dos recursos para São Gonçalo, Magé e Guapimirim. Também está lá na página 3, na coluna Magna Vita. E temos ali um grande destaque, olha só, aqui no texto legenda, está lá na nossa página 12, e a gente vai ver já já. Som e Luz retoma era majestosa no bicentenário de Dom Pedro II. Então, no dia em que se comemorou o bicentenário de Dom Pedro II, o Museu Imperial retomou a apresentação do espetáculo Som e Luz, que narra parte da trajetória do imperador durante o segundo reinado. Agora, mais tecnológico e com novos efeitos especiais, o espetáculo envolve os visitantes e petropolitanos, destacando a beleza da antiga casa de veraneio do monarca e da família imperial. As apresentações serão realizadas à noite com duração de 45 minutos, quintas, sextas e sábados. Vamos lá para a nossa página 12, então? Vamos para lá. E lá, esse destaque lindo. Gente, realmente essa foto ficou linda, maravilhosa. Ali o nosso Museu Imperial, esse palácio é lindo realmente. E eu já li um trechinho lá, mas aqui Luz e Sombra, perdão. Som e Luz retoma a era majestosa no bicentenário de Dom Pedro II. Suspenso desde 2020, evento retorna na celebração de 200 anos de Dom Pedro II. Eu vou ler mais um trechinho aqui porque vale a pena. História é a conexão do passado com a
contemporaneidade. A linha do tempo carrega artifícios que compõem a sociedade atual, resgatando a memória e os saberes tradicionais que reverberam na cultura, política e sociedade. A cidade de Petrópolis resume esse conceito por possuir uma forte ligação com a corte imperial. A cada esquina do centro histórico é possível se deparar com um pedaço do passado. A realidade não seria diferente na celebração dos 200 anos de Dom Pedro de Alcântara, que é o célebre Dom Pedro II, considerado um dos maiores protagonistas ao tornar o Brasil uma nação consolidada durante o segundo reinado. E ontem, terça-feira, dia 2, data da comemoração, foi retomada o espetáculo cinematográfico Som e Luz do Museu Imperial, que funciona como um túnel do tempo, onde todos os espectadores poderão reviver diversos momentos marcantes do período em solo petropolitano. Muito bacana, e o mais legal é que você fica ali nos jardins do palácio, ali nos jardins do Museu Imperial, e aí por isso que se chama Som e Luz, porque tem o som, você fica ouvindo ali toda essa trajetória, toda a história, e aí se forma um espelho d'água, e nesse espelho d'água é projetada parte dessa história que fala aqui a nossa reportagem. Muito bacana. Gente, e é uma atração turística que realmente deveria ter voltado até há mais tempo, porque atrai o turista, é uma atração, assim, belíssima, e lembrando que os petropolitanos também podem ir, não é só para turista, não. Tem sessão quinta, sexta e sábado, às 7 horas da noite e também às 8h30 da noite. E aqui na nossa página 12 a gente tem uma reportagem bem completa da nossa repórter Leandra Lima. Tá bem completinho o que aconteceu, a retomada do Som e Luz, a expansão desse projeto, que recebeu também o apoio, né, do governo do estado, da Enel Brasil também. Graças a isso foi possível voltar com essa atração turística tão importante para a cidade de Petrópolis. Ali do lado, nas Petropolitanas, a audiência discute comércio petropolitano, pois é. Na noite de segunda-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis realizou uma audiência pública para debater o marco legal e constitucional do comércio da cidade. O encontro foi solicitado pelo vereador Gil Magno, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, e ocorreu como desdobramento de uma reunião prévia com representantes do setor. E aí o objetivo da audiência foi ouvir as demandas dos empresários e trabalhadores do comércio que enfrentam dificuldades em 2025. Nos 10 primeiros meses do ano, o setor registrou saldo negativo de empregos formais em 5 meses, indicando um cenário de instabilidade e retração. A gente sabe que a queda do comércio naturalmente vai acontecer, não só em Petrópolis, mas em todas as cidades brasileiras, porque com o advento da internet, todo mundo é muito mais fácil comprar pela internet, porque tem o direito de arrependimento, né, do que comprar na loja. Então, realmente, o comércio acaba sendo prejudicado. E tem muito mais no nosso jornal. Ali na nossa página 13, região serrana se destaca em novo estudo da Firjan. Pesquisa aponta a força econômica, cultural e simbólica do município. Então, fala aqui um pouquinho do estudo da região serrana, fala de Petrópolis, fala também de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios. Bem bacana essa reportagem completa para você conferir. E logo ali abaixo, Prefeitura de Petrópolis revoga licitações do terminal rodoviário Bingen. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis decidiu revogar as 2 licitações que previam a contratação de empresas para administrar o terminal rodoviário Governador Leonel Brizola, lá no Bingen. Juntos, os certames chegariam a mais de 3,5 milhões de reais. Segundo o documento publicado no portal
transparência, a CPTrans informou que a revogação foi motivada pelo decreto de calamidade pública financeira. Com a decisão, a administração do terminal permanece sob responsabilidade direta da Prefeitura. Aqui também tem uma reportagem falando sobre tudo o que aconteceu, que a Prefeitura assumiu em 2023 e fala um pouco mais da licitação. Mas a gente tem várias outras reportagens para trazer para você, porque olha só, gente, o governo do estado do Rio segue com a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo remover bloqueios instalados por criminosos e recuperar vias em comunidades da região metropolitana. Em uma semana, mais de 2.000 toneladas de materiais já foram retirados. Na terça-feira, ontem, as equipes atuaram em 4 municípios. Desde o dia 24 de novembro, a Operação Barricada Zero já liberou mais de 400 vias em 45 comunidades de 7 municípios do estado. Ao todo, foram removidas 2.324 toneladas de materiais como concreto, pneus, aço, madeira e pedras. Nesta terça-feira, as equipes trabalharam nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo e São João de Meriti, com retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões basculantes, abrindo acessos e restaurando o asfalto. Além da retirada das barricadas, o Estado informou que o monitoramento será contínuo para evitar que os bloqueios voltem. O Gabinete de Segurança Institucional coordena toda a operação, que segue sendo ampliada com base nos resultados e dados técnicos. Durante a apresentação do balanço da primeira semana, o governador Cláudio Castro destacou a importância da ação, afirmando que a parceria entre Estado e prefeituras é fundamental para devolver o direito de ir e vir das famílias. Até o momento, 13 criminosos foram presos, incluindo o homem apontado como o mentor das barricadas e outros envolvidos em ataques contra agentes. Além disso, também foram apreendidas 6 armas, drogas, munições e 10 veículos roubados. Vale destacar que a operação mobiliza 916 agentes de segurança, entre policiais civis e militares. Além disso, segundo o Estado, os trabalhos seguem diariamente, com reforço de máquinas pesadas e equipes de recapeamento para garantir a circulação e a segurança nos locais atendidos. E atenção para você que tem veículo, o governo do estado divulgou o calendário de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, do ano que vem, 2026. O tributo poderá ser quitado à vista com desconto de 3%, só isso, 3%, conforme decreto, ou em 3 cotas mensais iguais. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0. Para quitar o tributo, será necessário emitir o documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, exclusivamente pelo site da Secretaria de Fazenda. A recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. O valor do imposto é calculado por meio das aplicações das alíquotas estabelecidas em lei sobre o preço dos veículos no mercado. Além do DARJ, o site do IPVA também disponibiliza consulta aos débitos, informações gerais e contatos da equipe especializada que trata do imposto. De acordo com o Detran, Petrópolis registrou até outubro de 2025 pouco mais de 126 mil carros, cerca de 40 mil motocicletas, quase 2 mil ônibus e mais de 5.200 caminhões. Segundo os dados, outros 30 mil tipos de veículos foram contabilizados, totalizando mais de 204 mil veículos registrados no município serrano. Os carros flex têm uma alíquota de 4% sobre o valor, 2% para as motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para carros elétricos. Para o aposentado Jorge Filho, o IPVA no estado é caro e o início do ano é marcado pela quantidade de impostos a pagar. O início do ano está chegando, aquela época que tem muito imposto, já está guardando um dinheirinho? Não. Ainda não, porque não está sobrando nenhum. Não dá para Aposentado não está sobrando não. Não dá não. Além do IPVA, quem utiliza carro precisa arcar com outros custos. Que a gente já paga IPVA, ainda tem que ficar pagando pedágio e tudo, é um absurdo isso.
Tá preparada para o imposto já no início do ano? O PVA tá chegando, né? Eu sei. Eu tô preocupadíssima com esse ano. E com outro mais ainda. Segundo o encarregado Natanael Arruda Ramos, o salário dos trabalhadores não é proporcional ao valor do IPVA. Daquele jeitinho, né? Dinheiro não sobra para poder fazer. A gente tem que agora lutar, né? Cartão, dividir e pagar aos poucos. Caso o pagamento seja feito via Pix, o contribuinte deve se atentar para informações no aplicativo do banco antes de confirmar a transação, como o CNPJ e o nome da conta bancária. E com a chegada do Natal, cresce também o uso de luzes, aquelas lampadinhas, né? Árvores e enfeites nas casas. Mas junto com a decoração é preciso ter atenção redobrada com a segurança elétrica. Por isso, a Enel Rio divulgou uma série de orientações para evitar acidentes e também reduzir o gasto de energia. Antes de montar a decoração, a recomendação é revisar toda a fiação da casa. Fios ressecados ou desencapados podem provocar choques, curtos-circuitos e até incêndios. Na hora da compra, é importante escolher produtos certificados pelo Inmetro. Outra orientação é nunca sobrecarregar uma única tomada com vários adaptadores. E não é só dentro de casa que os cuidados precisam ser redobrados. Na área externa, a atenção deve ser ainda maior, por causa da chuva e da umidade. Para quem vai decorar áreas externas, a Enel orienta o uso de luminárias próprias para esse tipo de ambiente e a proteção das conexões contra a água. As luzes também devem ficar longe de materiais inflamáveis e fora do alcance de crianças e animais de estimação. Algumas dicas. Usar sempre que possível lâmpadas LED, porque elas são mais econômicas, até 80%, e também não esquentam, tá? E também a gente determinar um período para ligar os nossos equipamentos a partir das 18 horas, uma dica, e desligar antes de ir dormir, para que o equipamento não fique ligado a noite toda e a gente não consiga também acompanhar se caso haja algum tipo de imprevisto. Essas são atitudes que ajudam a manter a segurança, reduzir o risco de acidentes e ainda aliviam o valor da conta no fim do mês. A Enel Rio deseja a todos vocês e seus familiares um Natal iluminado e, acima de tudo, seguro. Um grande abraço, boas festas. Pois é, toda atenção é pouca, né? Cuidado. O governo federal pretende antecipar algumas das metas previstas em edital, visando a universalização da telefonia móvel. A expectativa é que, no caso das escolas públicas, 100% tenham acesso à internet até o final do ano que vem. Foi o que informou o Ministério das Comunicações, no programa Bom Dia Ministro, em Brasília, na empresa Brasil de Comunicação, na última terça-feira. Segundo o Ministério, a conexão de todas as escolas públicas é uma prioridade do governo, por entender a importância disso para o desenvolvimento educacional de jovens e crianças. Com relação à banda larga, 100% das escolas públicas estarão conectadas até o final de 2026, com tecnologia através de fibra ótica ou de soluções de satélite. O ministro das Comunicações disse que isso é um compromisso do governo, referindo-se às escolas cadastradas no Ministério da Educação, que estarão recebendo recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Com relação à expansão da internet de quinta geração, o 5G, o Ministério informou que, recentemente, a cobertura ultrapassou 64%, resultado que fica acima dos 57% previstos para 2027, pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Mais de 2.000 cidades têm essa nova tecnologia. A ideia é que seja ampliada para mais municípios, para atender essa população. Além do 5G, também serão concluídas as implantações do 4G nas zonas rurais e nos distritos do Brasil. O ministro afirmou ainda que a definição das cidades que receberão o serviço é estabelecida em função do tamanho da população. Primeiro foi para os grandes centros das capitais, agora são para as periferias. Em 2025, serão conectadas mais de 1,5 mil localidades, em distritos na zona rural, com essa tecnologia para viabilizar a conectividade móvel para essa população. E no 5G, nos grandes centros, já foram atendidos 67% do território previsto no edital.
O governo pretende lançar, em janeiro, um novo leilão para a faixa dos 700 MHz. Isso vai dar ainda mais capilaridade, com novas empresas ampliando a cobertura. O novo leilão contempla localidades acima de 600 habitantes, com a tecnologia 5G móvel. Bom, gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que CONTRAN aprova a resolução que retira exigência de autoescola para Carteira Nacional de Habilitação. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, a Polícia Federal deflagrou ontem uma operação com o objetivo de apurar as práticas de uma organização criminosa que atua de forma estruturada para interferir indevidamente no processo democrático lá em Macaé. As diligências foram realizadas com apoio do Ministério Público do Estado do Rio. Na ação desta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no município de Macaé, no Rio de Janeiro, e no estado da Paraíba. As medidas judiciais foram expedidas contra os principais articuladores do esquema, incluindo empresários, políticos e servidores públicos. As apurações revelaram que empresas ligadas aos suspeitos mantinham contratos com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Macaé, sendo utilizadas como instrumentos para lavagem de dinheiro e favorecimento político. A investigação apurou a atuação de facções criminosas e milícias na coação de eleitores, no financiamento ilícito de campanhas e na inserção de representantes no poder público municipal, por meio de apoio político, financeiro e territorial aos então candidatos, hoje eleitos. Além disso, as diligências identificaram o uso de empresas clandestinas de internet, conhecidas como gatonetes, e distribuidores de gás em comunidades de Macaé e no estado da Paraíba. Também foram constatadas práticas como peculato, caixa 2 eleitoral e ameaças a candidatos independentes. Segundo informes em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, as operações somam centenas de milhões de reais. Os investigados vão responder pela prática dos crimes de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E a Polícia Federal realizou também ontem uma operação na Baixada Fluminense contra uma quadrilha suspeita de fazer saques ilegais em contas da Caixa Econômica Federal, utilizando documentos falsos. A ação aconteceu em Duque de Caxias e busca aprofundar as investigações sobre o esquema, que teria provocado prejuízo a clientes do banco. A Polícia Federal realizou na manhã de terça-feira a Operação Ponto Fraco para investigar uma organização criminosa que utilizava documentação fraudulenta para realizar saques indevidos em contas da Caixa Econômica Federal. Agentes da delegacia da PF em Volta Redonda cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em residências de investigados em Duque de Caxias, com apoio de equipes da Polícia Federal de Nova Iguaçu. As ordens foram autorizadas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A investigação começou depois que um cliente teve a conta corrente acessada de forma irregular em uma agência da Caixa em Barra do Piraí. O criminoso conseguiu fazer 2 saques, um de R$ 37.500 e outro de R$ 30.050. Durante as apurações, os agentes identificaram falhas no sistema de identificação e credenciamento de clientes da agência. As diligências também apontaram um suspeito que seria o principal articulador do esquema em Duque de Caxias. O material apreendido será analisado pela Perícia Criminal Federal, que busca esclarecer a dinâmica do crime, identificar novos envolvidos e verificar se a quadrilha praticou outros golpes contra instituições financeiras e clientes. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa e fraude bancária. A Polícia Federal reforça a orientação para que a população proteja os dados pessoais e mantenha a atenção redobrada ao usar serviços bancários, já que a exposição de informações sensíveis facilita a ação de golpistas. Pois é. E o Conselho Nacional de Trânsito aprovou na última segunda-feira a resolução que muda o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático dos departamentos de trânsito.
Com a mudança, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5.000, poderá cair em 80%. Após passar por consulta pública, o texto proposto pelo Ministério dos Transportes foi aprovado por unanimidade pelo CONTRAN e entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a pasta, o objetivo das mudanças é modernizar o processo de obtenção da CNH e tornar o documento mais acessível e barato para a população, especialmente nas categorias A e B. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais de 30 milhões têm idade para ter CNH, mas não possuem o documento. Além de tornar o trânsito mais seguro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, argumenta que a proposta também busca promover a inclusão produtiva. A resolução prevê que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão obrigatórios para a emissão da CNH. Ainda segundo Renan Filho, são esses exames que atestam se o condutor está devidamente capacitado para dirigir. E o governo do estado divulga nesta semana mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Na região metropolitana estão concentradas 54,5% das oportunidades, totalizando 530 vagas de emprego. As remunerações variam de 2 a 3 salários mínimos. Há vagas sem exigências de experiência, como as de atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga e operador de receptivo. Para ajudante de caminhão, entretanto, é preciso experiência prévia e o ensino fundamental incompleto. Ainda na região existem 118 oportunidades para pessoas com deficiência em diversas funções e faixas salariais. Já nas cidades de Valença, Volta Redonda e Rio das Flores, no Médio Paraíba, foram captadas 137 oportunidades com remuneração média de 1 a 2 salários mínimos. Já as vagas de encanador, maçariqueiro e farmacêutico oferecem salários entre 2 e 3 mínimos. E na região serrana foram captadas 306 vagas com remuneração de 1 a 2 salários mínimos para a posição de assistente de governanta, atendente de farmácia e camareira de hotel. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, em rj.gov.br/trabalho. E uma parceria com as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 203 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, e para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.119 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição nós vamos falar sobre futebol, basquete e Fórmula 1. Começamos a nossa edição de hoje falando do Serrano. Isso porque o Leão da Silva está agora a apenas um empate de conquistar o título da Série B1 do Campeonato Carioca. O Serrano venceu o primeiro jogo da final da competição por 2-1 e de virada. O Leão saiu atrás do placar aos 12 minutos de jogo, mas virou com gols de Graciane e Cleiton aos 24 e 28 minutos, respectivamente. Mariana, um resultado muito significativo para o Serrano e que mostra que o time está realmente brigando pelo título. Exato. O Serrano reagiu, começou a temporada mal, não estava bem, teve mudança de técnico e agora assim, acho que o Serrano está se consolidando realmente como um time que pode brigar pelo título, que está aí brigando pelo título mesmo, né? Foi um jogaço, assim. O Serrano começou meio desatento, para falar a verdade, e aí tomou o gol, mas aí logo depois fez o gol e teve a parada técnica. Eu acho que a parada técnica no futebol hoje em dia ajuda muito, porque por mais que seja para refrescar, o técnico consegue falar com todos os jogadores ao mesmo tempo, organizar ali a equipe, mostrar
os problemas, né? E aí o Serrano conseguiu virar ainda no primeiro tempo. Realmente foi uma virada muito importante ter sido consumada no primeiro tempo ainda. E a gente precisa destacar aqui, o Serrano, desde que o técnico Silvestre dos Anjos assumiu, ainda não perdeu. O time está invicto, ganhou a maior parte dos jogos, então é uma campanha realmente muito sólida. Começou muito conturbada, mas depois se tornou uma campanha muito sólida e que está nessa disputa agora desse título da Série B1. O acesso já estava muito bom. O objetivo eu acho que já foi concluído, assim, agora vai ser coroado, pode ser coroado, né? Exatamente, e vale destacar que o jogo que vai dar o título ou não para o Serrano, a final mesmo, vai ser fora de casa, no dia 6 de dezembro, às 3 horas da tarde. Então, sábado, né? É muito importante destacar que nesse sábado já tem decisão e possivelmente vão torcer aqui para ter mais esse título aqui da cidade de Petrópolis. E falando de título, é claro que nós vamos destacar o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores. No último sábado, o Flamengo superou o Palmeiras por 1-0 para ganhar mais um título do Campeonato Continental e mudar de vez o patamar em competições internacionais. O jogo entre as duas melhores equipes da América do Sul tinha tudo para ser ótimo, com alguns dos principais nomes do continente em campo, mas no fim das contas foi bem decepcionante. Os principais lances da partida foram as polêmicas, envolvendo uma cometida pelo Rafael Veiga do Palmeiras e a agressão de Eric Pulgar do Flamengo. E é claro, o gol solitário de Danilo, que deu o título para o Flamengo. Hugo, assim, o Flamengo tinha tudo para ser campeão mesmo. O Palmeiras está numa fase péssima. Esse mês de novembro é mês para ser esquecido, né, do Palmeiras. Mas foi um jogo muito calmo, eu acho, para a final da Libertadores. O Flamengo poderia ter feito o gol antes, mas também não fez. O Palmeiras sequer chutou muito pouco no gol, né? Então, assim, foi um título para o Flamengo com gol solitário do Danilo. E merecido, né, também. Exatamente, a gente destaca que o jogo foi um pouco, vamos dizer assim, o jogo foi um pouco chato. Para quem não é torcedor do Palmeiras ou do Flamengo, que estava ali vivendo o jogo, é uma situação completamente diferente. Mas para as pessoas, os terceiros que estavam assistindo esse jogo, realmente foi um jogo chato no final das contas, foi um jogo complicado. Porém, a gente tem que destacar que, mesmo sendo chato, o Flamengo foi superior ao Palmeiras em praticamente todo o jogo, tirando no finalzinho ali, que o Palmeiras fez uma pressão muito forte tentando empatar. Né? Exatamente. Mas tirando nesse ponto do jogo, o Flamengo foi superior a partida inteira e mereceu muito título. Porém, é claro, a gente tem que comentar sobre as polêmicas de arbitragem que a gente teve nesse jogo, porque são lances capitais que poderiam ter mudado o jogo ou não. Primeiro, a gente tem a falta do Rafael Veiga, que ali é uma falta que muita gente está vendendo como se fosse uma situação tão ruim, digamos assim, quanto a do Pulgar, só que é uma situação completamente diferente, porque ele acerta realmente, mas só raspa. O print, a foto não mostra o que o vídeo mostra. O frame ali. Exatamente, porque naquela situação ali acerta, mas é só de raspão. O do Eric Pulgar é uma situação, e é um lance de jogo também. Exato. É um lance de jogo ali, uma disputa de bola. A do Pulgar é uma situação completamente diferente, que o juiz para o jogo e ele deliberadamente, ele acerta, ele agride o Bruno Fux do Palmeiras. Exato. E é um lance que, assim, um absurdo o jogador do Flamengo não ter sido expulso. E com certeza condiciona o jogo. O Pulgar, inclusive, foi eleito pela Conmebol como o jogador mais seguro dessa final. Então a gente destaca que, assim, ele teve um papel muito importante para o time do Flamengo nessa final do campeonato, nesse título. Porém, o jogador que foi o mais importante, vamos dizer assim, que foi eleito como o mais importante, tecnicamente não poder estar em campo porque deveria ter sido expulso, é uma situação que não tem como dizer que não condicionou o jogo. Porém, ainda assim, levando em consideração que não teve nenhum dos dois jogadores expulsos, as coisas que tiveram, os lances do jogo, o Flamengo foi merecedor desse quarto título e o primeiro brasileiro a ser tetracampeão. Isso só mostra que a arbitragem está defasada na América do Sul inteira, né? Assim, os lances claros ali, todo mundo viu, todo mundo sabe. Inclusive o Pulgar debochou do lance na comemoração no domingo, né? Enfim, mas realmente a arbitragem precisa e muito ser melhorada para o ano que vem, tanto aqui no Brasil quanto na América do Sul toda. Exatamente, diria que até um movimento mundial de uma melhora da arbitragem, porque a situação está muito complicada. Mas a gente tem que levar em consideração também que tivemos membros aqui da TV Correio da Manhã na FanFest no Maracanã, exato, que comemoraram muito o título do Flamengo. Vocês vão acompanhar agora alguns videozinhos mostrando um pouco de como é que foi essa comemoração, como é que foi essa festa ali, tanto durante o jogo quanto no pós-jogo no dia seguinte. E ainda falando de futebol, vamos voltar mais um pouco, porque desde a nossa última edição tivemos mais jogos dos cariocas no Brasileirão.
Os resultados foram quase todos positivos. O primeiro jogo a ser destacado foi a goleada histórica do Fluminense em cima do São Paulo dentro do Maracanã. O tricolor carioca aplicou um notável 6-0 nos paulistas. Os gols foram de Canóbio, Martinelli, Nonato, John Kennedy, Canóbio mais uma vez e Serna. Essa é a verdadeira goleada, né, Mariana? Foi 6-0, mas poderia ter sido muito mais. O Fluminense poderia ter ido para o segundo tempo com um placar ali de 4-5-0, né? No Palmeiras, o São Paulo, desculpa, estava totalmente desorganizado. Tava com muitos desfalques o São Paulo, né? Assim, tem muitos jogadores no departamento médico. E o Fluminense não quis saber disso, né? Jogou e convenceu jogando bem, assim, jogou nos erros também do São Paulo. E uma atuação brilhante no Maracanã. Realmente uma atuação muito importante do Fluminense, uma atuação muito boa. O time foi dominante o jogo inteiro, não deu a mínima chance para o São Paulo. Só deu a chance nos momentos que o time pecou pela imprecisão ali, a gente pode dizer. O Fluminense perdeu alguns gols inacreditáveis, porém fez 6, né? Então não tem o que reclamar. Vamos dizer assim, igual o Diniz disse na semifinal do Carioca, quando o Fluminense, se não me engano, ganhou de 7-0 do Volta Redonda. Mas quer que reclame agora? O time acabou de ganhar de 7-0. É uma situação parecida aí, realmente. Positivos, né? Exatamente. Assim, esse jogo dá para tirar muitas coisas positivas. O time conseguiu jogar bem. O time está se consolidando cada vez mais com o Zubeldia. O Fluminense também veio de um período conturbado ali com a saída do Renato Gaúcho, pós-mundial também do meio de ano. Mas agora o Zubeldia conseguiu achar um time assim, acredito. E agora tem os desafios, né, do final do ano, ainda faltam 2 jogos e também 2 jogos da Copa do Brasil e precisa cada vez mais se consolidar, né? Exatamente, vale destacar que o Fluminense agora está com 58 pontos, está ali em 6º e na busca por uma vaga direta para a Copa Libertadores desse ano, que inclusive só está um pontinho atrás do Botafogo, que tem 59. E se você pensa que essa foi a única goleada histórica na rodada, está enganado. O Vasco venceu o Internacional por 5-1 em São Januário. O jogo que marcou o reencontro do Cruz Maltino com as vitórias depois de 5 resultados negativos seguidos foi marcado por uma chuva de lavar a alma. Choveu tanto em São Januário naquele dia que a partida ficou paralisada por 1h e 40 minutos. Mas quando teve jogo, o Vasco sempre foi superior e conquistou esse resultado extremamente positivo com Andrés Gomes, Rayan 2 vezes, Cauã Barros e Nuno Moreira. O Vasco também goleou, estava precisando, né, de um resultado sólido para conseguir voltar a vencer e voltar também a trazer o torcedor para o seu lado, né, e conseguiu com um resultado muito positivo, 5 gols contra o Internacional, uma equipe boa, assim, está disputando lá embaixo, mas uma equipe também que não é uma equipe que está com tantos desfalques como o São Paulo, por exemplo. O Vasco foi superior o jogo inteiro, né? Exatamente, e a situação muito engraçada foi a da torcida dessa vez, porque o jogo foi com 2-1 para o intervalo e não voltou do intervalo por 1h e 40 por causa dessa chuva que foi absurda no Rio de Janeiro. Mas a torcida aproveitou, o time já estava ganhando, né? E fez festa durante essa 1h e 40 minutos de intervalo. Quem foi nesse jogo aproveitou muito, com certeza. Acho porque... que alma mesmo. Exatamente. Aproveitou muito, porque teve muita coisa para ser aproveitada. Teve gol para comemorar, teve chuva, teve tudo. Foi realmente, como você disse, como eu disse, um jogo para lavar a alma desse torcedor. E por último, mas não menos importante, o Botafogo empatou com o Corinthians por 2-2 fora de casa. Os gols do Glorioso foram marcados por Cuiabano e Barreira, esse segundo que inclusive fez de bicicleta. Agora indo para as quadras, o Brasil venceu o Chile na noite de domingo, na segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Qatar 2027. A seleção brasileira masculina fez 78-62 nos chilenos. Na última quinta-feira, os brasileiros venceram o mesmo Chile na estreia fora de casa. E assim, a seleção deu os 2 primeiros passos para ir ao Mundial, competição que venceu em 1959 e 1963 e que em 19 edições nunca esteve ausente. E para mudar de esporte uma última vez, vamos para as pistas, porque ainda temos um campeonato na Fórmula 1 e ele vai ser decidido na última corrida, com 3 pilotos com chances de título. Neste fim de semana tivemos o Grande Prêmio do Qatar e dessa vez deu Piastri na sprint e Max Verstappen na corrida principal. Com esses resultados e, é claro, contando com os outros pontos conquistados nas corridas, tudo vai ser decidido no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Isso porque Norris, o líder do campeonato, soma 408 pontos, Verstappen 396 e Piastri 392. Então podemos esperar uma grande corrida, uma grande disputa neste fim de ano, nesta última corrida que acontece nesse próximo fim de semana.
Então, Mariana, nós já falamos muito de esporte hoje, porém, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Então, nós nos vemos na próxima com mais informações sobre esporte para vocês. Até lá! A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa
todos os dias. Voltamos e a gente começa esse bloco falando que a Catedral São Pedro de Alcântara, um dos maiores símbolos históricos e religiosos de Petrópolis, celebra 100 anos de inauguração. A data é marcada por uma programação especial que segue até o dia 14 de dezembro, com missas, homenagens e atrações culturais. A celebração principal aconteceu com uma missa solene no último sábado, presidida pelo bispo diocesano Dom Joel Portela Amado. Após a cerimônia, foi realizada a abertura da placa comemorativa e a inauguração do Monumento do Centenário no Jardim da Catedral. Além da importância religiosa, a Catedral de Petrópolis também é um dos principais marcos históricos da cidade e tem ligação direta com a história do Império no Brasil. A construção do templo teve início em 1884, com um projeto inspirado nas catedrais do norte da França. Dom Pedro II, junto à princesa Isabel, teve papel fundamental na idealização e início da construção da catedral, mesmo durante o exílio da família imperial na Europa. Por fim, a inauguração da igreja aconteceu no dia 29 de novembro de 1929. De modo que foi o desejo de Dom Pedro II que naquele local estivesse construída uma nova, ampla e bela igreja para homenagear São Pedro de Alcântara. Por isso que o sonho da catedral, naquele local, nasce junto com Petrópolis. Além das celebrações religiosas, a programação do centenário inclui exposições, concertos, homenagens ao imperador Dom Pedro II pelo bicentenário do seu nascimento e atrações culturais. No próximo dia 14 de dezembro, domingo, as comemorações serão encerradas com uma missa solene e procissão com a imagem de São Pedro de Alcântara. Possamos construir também a história para que daqui a 100, 200, 300 anos, outros possam também celebrar aquilo que as nossas mãos ajudou a construir. A quarta-feira, nas cidades de Nova Friburgo e Teresópolis, tem exatamente a mesma previsão. O dia será de sol com muitas nuvens, passando para nublado e chuva de manhã. À tarde haverá temporal e à noite será chuvosa. Nas duas cidades, as temperaturas podem variar entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia estará mais frio, com temperaturas variando entre mínima de 18 e máxima de 22 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens, passando para nublado com chuva de manhã. E tem possibilidade de temporal para tarde, com noite chuvosa. Em Paraíba do Sul, o dia também será mais frio, com termômetros variando entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. Em Três Rios, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado com chuva de manhã. À tarde será com temporal e à noite será chuvosa. O dia também estará mais frio, com temperaturas variando entre mínima de 21 e máxima de 28 graus. Finalizamos agora mais uma previsão do tempo. E para a gente terminar o nosso jornal, a gente vai falar da caravana da Coca-Cola que passou ontem por Petrópolis. Pois é, a noite de ontem foi de ruas cheias e clima natalino em Petrópolis. A caravana iluminada da Coca-Cola voltou a passar pela cidade e atraiu famílias que acompanharam o desfile temático com luzes, performances e, é claro, a presença do Papai Noel. E sobre esse assunto, eu converso com a nossa repórter Mariana Braga, que está na redação. Mariana, você presenciou, você foi lá ver a caravana da Coca-Cola também? Pois é, Roberta, sim, eu estava lá ontem à noite, né? Um bom dia para você, bom dia também para quem nos acompanha. Olha, a caravana ela chegou aqui na cidade por volta das 8h30 da noite e ela entrou ali na BR-040 também, na altura do Quitandinha, dando início ao trajeto, né?
De lá seguiu pela Castelânia, Alto da Serra, entrou no centro histórico pela Visconde de Souza Franco, passando pela rua Caldas Viana e também aqui na Rua do Imperador, tanto no lado ímpar quanto no lado par. No fim da via, o comboio retornou pela General Osório até o reencontro da Rua do Imperador com a Marechal Deodoro. O percurso incluiu ainda a Rua da Imperatriz, com passagem em frente ao Museu Imperial, onde tinha muita gente reunida, Avenida Ipiranga e Avenida Queller. Depois contornou a Praça da Liberdade, onde também tinha muita gente esperando, os caminhões da Coca-Cola passarem. Depois avançou pela Avenida Roberto Silveira, seguindo para 7 de Abril e Monte Caseiro. O encerramento aconteceu lá no Pórtico do BIM. Agora a gente vai ver um vídeo, desse momento tão especial aqui na cidade de ontem. Olha, gente, nesse ano a caravana, como vocês viram, contou com 5 caminhões temáticos, todos decorados, com projeções de luzes sincronizadas e, é claro, também a atração principal, que foi o Papai Noel e também a Mamãe Noel. As pessoas que estavam nas ruas acompanhando o trajeto ficaram totalmente encantadas, Eu estive também lá, eu vi várias crianças fazendo pedidos para o Papai Noel, momento assim realmente muito mágico, e acredito que marca, realmente o início do Natal aqui na cidade imperial, que inclusive está marcado para sexta-feira lá no Palácio de Cristal. Roberta, de volta com você. Obrigada, Mariana, pelas informações e bom trabalho para você aí. E a gente vai terminando o nosso jornal, mas amanhã tem mais Correio Serrano na TV para você. Uma ótima quinta-feira. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.